não estou contando nenhum spoiler para frente do filme, estou falando do Oppenheimer histórico, certo? Então, o que eles esperavam com isso? Ter um artefato que impedisse os nazistas de ganhar a guerra. Os nazistas, por sua vez, achavam que isso era uma coisa meio de judeu e tal, e não ligaram muito para a bomba. Mas aconteceu um problema de fundo moral, fundo ético, né? Não só o Oppenheimer, mas vários cientistas que participaram do projeto Manhattan, depois se arrependeram, falaram assim, nossa, nós criamos uma arma de destruição em massa. Terrível. E quão terrível é essa arma? Para ilustrar bem, aqui está a bomba, como ela foi lançada lá em Hiroshima, a Little Boy. Só que a gente, para ficar mais sensível ao tema, fizemos a bomba como se ela tivesse sido lançada ali em Brasília, né? Ali na Praça dos Três Poderes. E aqui vocês podem ver a visão aterradora, né, do ponto de vista ali do Estádio Nacional, que os japoneses tiveram do mesmo caso, né? Essa é a bomba de Hiroshima lançada em Brasília, segundo um site lá, o Nuke Map 3D. Isso aí eu coloquei lá no meu blog, né, no blog Brasil Acadêmico, mas essa ferramenta não existe mais. Mas, infelizmente, ela é uma ferramenta bem interessante. Mas aqui a gente pode ter uma ideia do que aconteceria. Ó. Essa aqui é a própria bomba de Hiroshima lá em Brasília, né? A bomba vista do alto seria isso aqui. Se você tivesse condição de ver isso por um avião, um satélite, alguma coisa assim, em relação a Goiânia e Anápolis, talvez de Anápolis a gente já conseguiria ver o cogumelo, né, atômico ali. Mas uma bomba um pouquinho maior, a de Nagasaki, foi lançada pertinho da outra, foram duas cidades que foram atingidas, já teria esse aspecto, se fosse aqui no Brasil. E por aí vai, né? Se você olhar essas bombas à medida que elas foram evoluindo com o tempo, começou com quilotons, né? Quilos de toneladas de dinamite, até chegar em megatons, né? Milhões de toneladas de dinamite, que seria essa aqui, a maior bomba que já foi lançada, que foi a bomba Tsar Bomb lá pelos soviéticos, né? E a que foi projetada e que nunca foi lançada. Você vê que a projeção do cogumelo atômico chegaria até Anápolis, mais ou menos. Essa é a proporção de destruição de uma única bomba em relação às bombas convencionais, que tem que ter avião jogando bomba lá toda a vida só para destruir um quarteirão, por exemplo. Né? Essas informações estão no site Brasil Acadêmico, que é o blog do Alexandre. Okay? Exatamente. E se vocês quiserem brincar com isso, brincar no sentido de explorar, não tem mais o Nuke Map 3D, mas tem uma versão bidimensional para você ver um mapinha, você pode escolher qual é a bomba que você quer simular, qual é o lugar, não precisa ser Brasília, pode ser qualquer outro lugar. E você pode, por exemplo, detonar a Little Boy, ele calcula até a quantidade de fatalidades, né, e pessoas feridas, queimadas e etc. Essa coisa é muito séria. Por isso, esse pessoal lá do projeto Manhattan ficou tão abalado, sabendo disso, muito antes da gente, né? Lá em 1947, eles fizeram o que nós chamamos de relógio do juízo final. Que é isso? Eles juntaram num comitê os maiores cientistas do mundo e resolveram criar uma forma de representar graficamente para que todo mundo pudesse entender, né, esse problema do apocalipse. O relógio do juízo final, ele tem um tema também correlacionado com o filme Oppenheimer. E quem me falou dessa questão do relógio foi até mesmo o próprio Alexandre. E por que existe essa relação, Alexandre, do filme Oppenheimer com o relógio do juízo final? Onde é que a pessoa aí que está nos assistindo vai colher aí essa questão, essa informação? Exato. Por exemplo, lá no filme, Einstein e Oppenheimer são colocados quase como se fossem antagônicos, certo? Mas na vida real, vamos dizer assim, eles se uniram nesse comitê, é o boletim dos cientistas de energia nuclear, vamos colocar assim, para alertar a humanidade que isso aí realmente é um jogo que ninguém ganha. Que essas bombas foram feitas para não serem atiradas, porque se essa guerra começar,
é o fim da humanidade, ninguém vai ganhar. Então, para ficar mais fácil das pessoas que não têm tanto conhecimento de física, de energia nuclear entender, eles criaram um relógio simbólico que, quando foi criado lá atrás, em 1947, marcava 7 minutos para meia-noite. E com isso, era aquela ideia assim, de contagem regressiva. Então, eles juntam lá especialistas em física, em política, em geopolítica, em armamento, e com isso eles estipulam assim, ó, está mais próximo de ter uma guerra, está mais próximo de acabar o mundo, ou mais distante. Chegou uma notícia para mim que me deixou um pouco ressabiado. A gente não está ouvindo falar tanto desse relógio, mas com a guerra da Ucrânia, com as fake news, a desinformação, com essas ameaças biológicas, como a Covid, né, que a gente vai lá destruindo o meio ambiente, vê um morceguinho lá que tem um vírus, vê alguma coisa que está congelada, que está uma bactéria que ninguém nunca viu, não tem vacina, não tem defesa para aquilo, a gente pode estar mais próximo do que nunca na história do Apocalipse, né, do final dos tempos. E isso está bem claro nesse relógio do fim do mundo, certo? Tem um relatório que vocês podem acessar lá depois o site do boletim, e isso vai dar essa dimensão. Tem essa postagem que vai dar uma forma de você chegar lá no boletim, mas a gente vai colocar aqui embaixo, né, na nossa descrição do vídeo, e com isso a gente vai conseguir deixar todo mundo explorando o tema com a profundidade que merece. Então entra lá depois no blog Brasil Acadêmico, procura lá por esse post, procura lá pelo termo relógio do juízo final, que você vai achar esse post do Alexandre. Recomendo. Um tema aí apocalíptico, parece ser do final dos tempos, parece ser aquela coisa assim distante, mas o Alexandre disse agora que não é tão distante assim. Afinal de contas, algo em que o Albert Einstein se envolve, olha, esse cara era muito cabeçudo. Muita coisa que ele falou realmente se concretizou. Eu também leria sobre esse tema se fosse você. Então, entra lá no site Brasil Acadêmico. Última coisa que eu quero passar sobre esse tema é o que é 1 quiloton de explosão. Isso aqui foi algo que aconteceu em Beirute. Muita gente lembra ainda, muita gente viu, quando uma carga de nitrato de amônia ela explodiu lá no porto, e essa carga correspondia a algo entre 1 quiloton e 1,5 quiloton de vamos colocar num termo que fica mais fácil de entender, 1.000 toneladas de dinamite e 1,5 toneladas de dinamite. Com isso, a gente tem essa situação que vocês estão vendo aí no vídeo, né? Uma destruição em que a explosão é vista antes até da onda de choque chegar, e a onda de choque machuca muita gente, porque a pessoa vai na janela para ver direito, aí depois é que vem a onda e machuca, né, muitos, infelizmente, né, muita gente que é inocente aí na história.